Queria começar por agradecer a presença de todos. A biblioteca está condicionada, estamos em obras e por isso não podemos recolher esta sessão de leitura lá, mas é uma sessão que me dá um prazer especial. Em primeiro lugar, e há bocado estava-me a lembrar disso, foi com o professor Carlos Costa que nós começamos o Clube de Leitura. Estamos a fazer 10 anos, ou iríamos fazer 10 anos, acho que no próximo ano fazemos 10 anos. Foi mais de 10. Já é mais de 10, então já fizemos. Tem que ser pai. Mas foi com o professor Carlos Costa que nós começamos o Clube de Leitura, por isso é um prazer especial ter aqui o diretor que validou. O professor Alves já disse, mas isso não foi ideia minha, mas validou que este encontro que nós vamos fazendo, mais ou menos trimestralmente, vai acontecendo. E por isso, para o Clube de Leitura, ter o nosso fundador connosco é um momento especial. Depois, durante o almoço, também fomos lembrando. Aqui estamos a criar aqui uma tradição de voltar a Vila Mié todos os anos. Por isso, há cerca de um ano estávamos a celebrar o centenário da Agostina, que por acaso, dizia o professor, por acaso nasceu em Vila Mié, e agora estamos de volta com alguém que nos vem falar também de Vila Mié. Por isso é um prazer especial. Como tínhamos este tema neste mês, convidamos também a Ana Carla, representante do presidente, do diretor, e acho que é presidente, do Comissariado de Sustentabilidade, que também obrigado, Ana Carla, por teres aceito este convite. Eu sei que ela está um bocadinho nervosa, não precisa de estar, a hora que a conversa começa a acontecer e depois é como as cerejas. E as cerejas sustentáveis, sem adubos. E depois, no fim, ainda vamos ter aqui uma pequena apresentação de uma associação que nós também convidamos, que nos abordou já há uns tempos, que também nos abordou, que é uma associação que se chama Agir pelo Planeta. E o Manuel Reis, é isso, não é? No fim, vai-nos apresentar as atividades que estão a desenvolver. É uma associação que está sediada em Gaia, mas que tem desenvolvido atividades aqui, no Grande Porto, e no fim também teremos aqui um bocadinho para a associação também poder apresentar as atividades. Ana Carla, convidava para começares por apresentar o comissariado e depois darmos a conversa ao nosso leitor, escritor também, sou a hora do almoço, escritor também, o professor Carlos Costa. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Pronto, então eu sou a Ana Carla Batalha, como acho que muitos daqui sabem, sou a responsável pelo Comissariado para a Sustentabilidade desde 2015 e, de facto, nesse âmbito temos desenvolvido várias iniciativas muito em prol de promover e de sensibilizar a comunidade de Feltre para as questões relacionadas com a sustentabilidade. Devo dizer que têm sido mais iniciativas realizadas no âmbito do pilar ambiental, mas não esquecer que a sustentabilidade é mais do que isso. Se calhar vou então começar por introduzir o nosso convidado, a quem me agradeço a disponibilidade para estar aqui presente e para conversarmos um bocadinho sobre este tema. Também, antes disso, ainda gostaria de aproveitar para agradecer ao Luís e ao Biblioteca e para dar os parabéns por se terem lembrado desta sessão sobre desenvolvimento sustentável e um bocadinho para o futuro. Muitos parabéns pela iniciativa. Os livros que estão escolhidos. Sim. Tem um QR Code, não é? Sim, para esta sessão. Que existem alguns livros que podem ser consultados e acho que seria acho que alguns deles são bastante interessantes. E pronto, eu vou então apresentar o nosso ilustre convidado. Antes disso, ainda gostaria de lembrar, não sei se estão cientes, mas este ano foi o primeiro ano, dia 25 de setembro, que se assinalou o Dia Nacional para a Sustentabilidade, que no fundo também em 2015 foi quando as Nações Unidas, o Comissariado já sabia disso e portanto foi instituído em 2015, as Nações Unidas também constituíram então os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e portanto é uma data simbólica, portanto é 25 de setembro, então Portugal começou a assinalar pela primeira vez o Dia Nacional da Sustentabilidade.
Então vamos passar ao nosso convidado, creio que já todos conhecem. Mas fazer então uma pequena apresentação. Em 2010, a professora Carlos Costa. Em 2010, apresentou-se como professor catedrático de Engenharia Química da FEUP. Assumiu a primeira presidência do Instituto Empresarial de Tanga entre 2010 e 2020. Foi consultor da Secretaria de Estado do Ensino Superior entre 2013 e 2015. Desde 2015 é professor catedrático emérito e membro do Comissariado para a Sustentabilidade e desde 2016 provedor do estudante da Universidade do Porto. Ela é licenciada e doutorada em Engenharia Química pela Universidade do Porto, tendo realizado parte dos trabalhos de doutoramento em França e em si. Após o doutoramento, trabalhou no Centro de Desenvolvimento do ICI, no Reino Unido. Possui o título de agregado em Engenharia Química. Durante 9 anos, entre 2001 e 2010, foi diretor da FEUP, presidente de Conselhos Pedagógico e Científico, membro do Senado da Universidade do Porto e dos Conselhos Gerais da Universidade do Porto, Business School, e da Fundação Gomes Teixeira. Anteriormente, já tinha desempenhado as funções de vice-presidente entre 1991 e 1994. Entre 1995 e 2001 foi diretor do Departamento de Engenharia Química do FEUP e fundador e coordenador do ISPAP. A partir da década de 90 do século passado, os seus interesses em investigação e desenvolvimento centraram-se maioritariamente na área de engenharia de sistemas de processo com aplicações na área ambiental. Portanto, eu agora vou pedir ao professor Carlos Costa para se apresentar, ele mesmo, que é melhor, e passo a palavra. Quero agradecer à biblioteca por este convite e à Ana Carla pela apresentação. Queria dizer que o primeiro clube de leitura, de facto, foi o que fiz mais Alexandre Quintanilha, acho que foi em 2008. Se não estou errado. Mais de 10 anos. A primeira sessão que foi ali do Júlio. Era grande. Bom, eu também tenho aqui olhar para as fotografias a ver quem é que ainda conhecia, quem conhecia, não é? E consigo chegar ali ao penúltimo. É para dizer que já estou bem. Muito bem. O tema da conversa não é sustentabilidade. A Ana Carla já sabe que eu gosto deste. Está para andar? Está a resultar. Eu vou hoje. É muito bom. Não, eu tinha mandado a última. Eu mandei. Não, eu tinha mandado a última. Eu formulei o título, quer dizer, eu não lembro o título, porque é o título que eu deu, mas eu explico, eu gosto de distinguir. Mas se calhar não sei se. Para mim, sustentabilidade é um objetivo que está quase no infinito, em termos práticos, mas há uma transição para a sustentabilidade que eu chamo de desenvolvimento sustentável. Mas eu prefiro pôr desenvolvimento sustentável um caminho para o futuro, dizer sustentabilidade um caminho para o futuro, porque a sustentabilidade vai ser lá, de facto, o futuro. E será o futuro se a humanidade conseguir. Não só por ação da humanidade, mas admitindo que o destino cósmico da Terra não é interrompido, porque esse nós não mandamos. Admitindo que não acontece nada, um meteorito, uma coisa qualquer dessas, não é? Que é a rebento da Terra, enfim, estou a falar da nossa ação em relação ao chão. Mas não há problema, se não conseguirem, pode ser com o outro. É só uma questão de título, não é? Portanto, a conversa hoje à tarde eu vou fazer uma conversa muito curta, 10, 15 minutos no máximo, porque eu queria deixar espaço. Isto é um tema, um objeto normalmente de discussão. Até porque tem implicações políticas, enfim, isto não é enfim, não depende muito das concepções de cada um. E, portanto, provavelmente haverá possibilidade de intervenções lá à assistência, ou interesse à assistência das intervenções, e, portanto, eu não vou ocupar os 45 minutos, máximo que teria direito, para 15 minutos, essencialmente, com uma perspectiva do que os membros de uma instituição de ensino superior podem fazer para prevenir o futuro e aquilo que podem fazer para remediar o presente. Depois farei
uma pequena apresentação daquilo que eu entendo que é um modelo mais correto para o desenvolvimento sustentável, para pensar o desenvolvimento sustentável, porque há vários modelos, portanto, o que eu penso que é mais correto, e depois, enfim, que ações podem ser tomadas pelos membros de uma instituição de ensino superior, da academia, no sentido de prevenir o futuro. Não há problema. De prevenir o futuro e de remediar o presente, dentro do possível. Portanto, essencialmente é isto. Portanto, é uma coisa muito genérica, sem grandes tecnicidades, não é? O jogo que me interessa é a assistência à ação da ação técnica. E, portanto, é isso que eu vou fazer. É uma coisa muito rápida. E deixando depois, parece que tem perguntas para fazer. Vou lá que vou pensar no trabalho. E direito a ver as perguntas, mas claro, naturalmente para a assistência a fazer as perguntas que entender. Esta é a versão, nós vamos a ver, era a última, só que é o segundo slide. Primeiro estava a assistir. Não, já tinha enganado. É que eu gostava. O tema vai ser prevenir o futuro. O que é que se pode fazer? O que é prevenir o futuro? Essencialmente tem a ver com duas transições. A primeira que está aí é uma transição cultural que é a mais importante. A transição cultural significa, essencialmente, não para quem está na administração, porque isso tem mais utilidade para a atividade económica, mas para os outros todos, significa, culturalmente, pensar que, de facto, é preciso prevenir as agressões ambientais, sejam as emissões, sejam as questões relacionadas com a conservação de recursos abióticos e bióticos, manutenção da biodiversidade, mas, por outro lado, não esgotar as matérias-primas, não é? Os abióticos. E, portanto, o pilar social, aquilo que está mais na guerra agora, seriam, enfim, para aqueles que trabalham, as condições de trabalho, tentar que as condições de trabalho sejam boas, dentro, enfim, aqui estou a falar, neste caso, da Faculdade de Engenharia, e simultaneamente, que sejam respeitados os direitos humanos. Particularmente, aquilo que eu trabalhar, enfim, as questões de assédio, portanto, assédio moral, invisível, e também as questões relacionadas com a discriminação. Essencialmente, o que é que cada um pode fazer para ir melhorando culturalmente o Estado, em geral, neste caso, da Faculdade de Engenharia. E, naturalmente, a transição para a sustentabilidade. Claro que esta transição cultural faz parte da transição para a sustentabilidade. Na transição para a sustentabilidade, olhando para o desenvolvimento sustentável, e aqui, prevendo o futuro, significa meter isto na formação dos estudantes. Os estudantes serão a sociedade no futuro, não somos eu, já não sou de certeza, o futuro está determinado, mas os novos são aqueles que têm que ser, particularmente, enfim, uma escola de engenharia, que terão que estar preparados minimamente para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Depois, remediar o presente. Bom, claro, é contribuir cada dia para resolver os problemas que surgem dos vários tipos, sejam no âmbito ambiental, seja no âmbito social, digamos assim, e, simultaneamente, contribuir para, enfim, se irem conseguindo atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável traçados pela ONU para 2030, que é aquele conjunto, enfim, vamos ver, 60 objetivos, 169 metas, portanto, essencialmente aquilo que todos os dias vão estar na cabeça das pessoas, se quiserem ter um contributo para atingirmos um dia qualquer do futuro da sustentabilidade, de todos os dias terem essa preocupação nas suas ações, e depois, simultaneamente, também preparar as pessoas para, no futuro, ter um contributo positivo. E, naturalmente, para quem quiser crer nesta coisa do sustentável, cá quem não crê. Portanto, está aqui uma questão de crenças também, de opções. Não são crenças, de facto, são opções políticas e opções pessoais que fazem com que haja pensar-se que é uma questão de crença. Eu digo a propósito disso, e do que naturalmente, já agora, já há muitos anos se conhecem os chamados ciclos de Milankovitch. Os ciclos de Milankovitch mostram os aquecimentos e arrefecimentos da Terra ao longo dos milhares de anos agora, mas acabamos de
rápido, ele já sabe como é que isto é. Está a acontecer agora com a questão das emissões de CO2, ligadas com o efeito de estufa, CO2 e tal, é que de facto nós estamos a subir mais. A Terra está a aquecer desde o último gelo, desde a última era glaciar, desde há 30 mil anos atrás. Está num ciclo de aquecimento. O que estamos a fazer, isso mostra-se e vê-se, é que estamos a acelerar o aquecimento e provavelmente estamos a atingir um pico mais alto do que os picos mais altos que existiram anteriormente. E esse é que é o problema do aquecimento global, alterações climáticas mais rápidas que vamos existir. Bom, mas passando para o... Pronto, aqui está o modelo que eu gosto mais. Bom, nesta coisa não sustentável há vários modelos. Há um modelo centrado na economia, a economia no meio, e depois as restrições do ponto de vista ambiental ou social são as possíveis. Mas a economia tem que ser legal. Por isso é que a maior parte dos países em desenvolvimento, não estou a falar da União Europeia, os países em desenvolvimento ainda forçam a economia e a questão ambiental é possível, não é? As restrições ambientais são possíveis e as restrições laborais, incluindo trabalho de crianças e escravatura, são as possíveis, não é? Portanto, a violação dos direitos humanos existe em muitos países do mundo. Normalmente corresponde a estados de desenvolvimento mais atrasados. Nós já passamos por lá, também. Há anos, está o momento de ter proibido a importação de sapatos de Portugal também trabalho infantil. Isto é uma coisa do outro mundo, não é? Os outros também terem agora trabalho infantil, nós já tivemos, inicialmente. Nos anos 70, princípio dos anos 80 só que passaram, não foi há muitos anos. Portanto, estas coisas acontecem, portanto, isso é um modelo centrado. A economia é o que é importante, o resto é possível. Claro que há modelos centrados no ambiente. A preservação do ambiente, lá com as emissões, a conservação de recursos, etc., isto é fundamental e o resto funciona totalmente dependente das questões ambientais. É outro modelo. E também há o modelo social. O social está no meio e importa que tudo que tem a ver com direitos humanos, etc., condições de trabalho, seja respeitado, a economia e o ambiente é o que for possível. Portanto, há estes três variantes que existem presentemente no mundo, mas eu pessoalmente gosto mais deste modelo que está ali, que é um modelo que considera os três pilares em igualdade de circunstâncias e entende que as soluções que conduzem à sustentabilidade são as que têm interseção, conseguem, passo o termo em inglês, o trade-off, um balanço bom entre a economia e o pilar económico, o pilar social e o pilar ambiental. Naturalmente, respeitando, dentro do possível, aquilo que eu chamo de linhas vermelhas. Por exemplo, se pensarmos a nível local na questão ambiental, por exemplo, evitando que o rio evitando a emissão, ultrapassa os níveis desejáveis de poluição. Se estamos a falar no nível global, estamos a falar do efeito de estufa e de emissão de gases com efeito de estufa. A mesma coisa no social, não é? Quer dizer, é preciso garantir que as condições, eu costumo dizer, as condições de trabalho que estão nos acordos da OIT devem ser respeitadas. As condições mínimas no local de trabalho, seja em termos de salário, seja de condições de trabalho, de higiene, de segurança, etc., devem ser respeitadas. E também os direitos humanos, pelo menos os direitos básicos, devem ser respeitados. São linhas vermelhas. Mas na verdade, a economia também é linhas vermelhas. É preciso dizer que tem que haver um benefício. Pode ser público ou privado ou misto. Benefício. Não tem que ser lucro no sentido privado do termo, pode ser um benefício público, mas tem que haver um benefício. Se não existir um benefício, também não funciona. Não consegue fornecer instrumentos aos outros pilares para sobreviver. Portanto, essencialmente, por isso que eu gosto deste modelo, além disso, este para os engenheiros é mais tratável. Eu sou da engenharia, este é mais fácil de tratar. Claro que este é uma simplificação do modelo original, um modelo em 5 pilares, mas que, enfim, consegue cobrir os 5 pilares do modelo original. Portanto, os objetivos de então, são 17, o Estado interno é
preciso estar aqui a descrevê-los. Tem 169 metas. É muito importante olhar para as metas, porque os objetivos são muito largos, não é? De espectro muito largo, e as metas, aquilo que se pode fazer, de facto, em cada sítio, tem mais a ver com as metas do que com o. Bom, isto é a declaração do meu. Deixa-me ver. Do leitor, eu não vou ler a declaração. As pessoas sabem ler, quem quiser ler. Já passou. Desculpa. Os 5 pilares são que eu escolhi: pessoas, paz, parcerias, planeta e prosperidade. E este modelo mais reduzido de 3 pilares, no fundo, as pessoas, paz e parcerias é um pilar social, o planeta é o pilar ambiental e a prosperidade é o pilar. No fundo, é uma redução deste modelo mais genérico que está por trás, enfim, destes objetivos de desenvolvimento. Muito bem. Agora então vamos ver o que é que a gente pode fazer. Eu já fui dizendo, os membros da IES podem ter, de facto, um objetivo de melhoramento contínuo e, essencialmente, através de prevenir a repetição de erros. Então, os erros que se vão cometendo nos vários pilares, convém aprender com eles em muito tempo. Tem que ser uma maneira de ir melhorando continuamente e de continuamente ir contribuindo para a prossecução do objetivo último, que está lá no fim, que é o que se chama sustentabilidade. Já sabem, isso é uma coisa que foi definida em 87, no relatório do Brundtland, quer dizer, enfim, vamos cá assegurar que as gerações a seguir conseguem ter as mesmas oportunidades de viver que a geração atual. No fundo, é isto. A ideia é essa. Depois, relativamente a inovação no futuro, relativamente aos estudantes, é que temos com um projeto que se chama Educação para o Desenvolvimento Sustentável na FEUP, é dizer, bom, é melhor preparar as gerações atuais que estão cá dentro, minimamente, para que eles, quando se forem profissionais, quando saírem para a sociedade, poderem ter uma atuação mais proativa no sentido do sustentável. Isso é o projeto de Educação para o Desenvolvimento Sustentável que a FEUP tem, que está a funcionar, visa, é essencialmente isso. Posso dizer, este ano já há 3 coisas para funcionar no projeto FEUP, nas dissertações, projeto integrador, mas isto está ao fim de 3 anos, e nas dissertações de mestrado, tentar que as pessoas identifiquem quais são os objetivos, etc., que conseguem atingir. Não é nada muito profundo, é só uma tentativa das pessoas irem tomando contacto com estas coisas. Portanto, isso é cumprir o ODS 4, a meta 7, que autoriza que estas coisas sejam. De facto, a Unesco tem, em termos de objetivos de aprendizagem, tem isto publicado já com a pata muito feita, mas com os objetivos de aprendizagem que é preciso. A União Europeia, no ano passado, foi o ano passado ou este ano já? Foi o ano passado. O ano passado, no final do ano passado, também publicou uma coisa sobre conhecimentos, capacidades e atitudes desejáveis que são desejáveis no ensino superior, que os estudantes tenham contacto para eles próprios não ficarem habilitados a lidar com estas questões, e na sua profissão ter em consideração este pensamento mais holístico que tem a ver com os alunos. E claro, também é preciso que a própria consciência, neste caso a FEUP, ela própria, atua nos vários aspectos da sua operação, ensino, investigação, tecnologia e operações, no enquadramento proativo ao desenvolvimento sustentável, que a própria FEUP faça isso. Ou seja, a própria instituição também tem a obrigação de criar um clima cá dentro, onde as pessoas vivem, esse clima favorável à prossecução destes objetivos ambiciosos. Também, a Carla já falou, é uma coisa que faz considerar a sustentabilidade, as ações, etc., que visam, no fundo, de uma forma menos formal, irem envolvendo mais pessoas nestas questões do desenvolvimento sustentável. No presente, é de facto o salário anterior, isto é, aquele primeiro ponto é copiado de outra coisa. Na apresentação que eu fiz recentemente no Brasil, portanto, não liguem aos povos, leio menos do IES e não ligam só ao pilar social, porque isto é essencialmente sobre o pilar social. Porque, no fundo, o que é que podem fazer? É que sempre que atuam e buscam soluções para um problema qualquer,
ter este pensamento holístico e dizer, bem, eu estou a atuar aqui no pilar económico, mas não me devo esquecer que há um pilar social e um pilar ambiental. E hoje, no meu almoço, estamos a falar disso. Por exemplo, a questão de dizer é que vamos consumir bens de consumo de proximidade. Se olharmos para um limite geográfico próximo de nós, quer dizer que compramos tudo que ele faz pertinho, temos menos transportes, menos emissões, etc., menos consumo de combustíveis fósseis, etc. Correto. Mas se olharmos globalmente, e dizer, epá, e aquela malta na Colômbia que vimos e colheu bananas, que vai deixar de vender bananas? E temos um problema no pilar social natural do mundo. Depende também dos limites geográficos em que pensamos. Portanto, muitas vezes é preciso pensar mais global nestas coisas, não olhar só para o nosso bocadinho de território, porque isso pode levar a grandes prejuízos, particularmente em países que necessitam de se desenvolver, daqueles que estão piores, daqueles que, do ponto de vista social, estão mais pobres. Uma vida mais difícil do que a nossa aqui na Europa Ocidental. Bom, portanto, no fundo é isso. Depois, estas metas, onde eu leio estes objetivos, dizer assim, onde é que é mais fácil cada um, não é em todos, naturalmente. Mas há alguns objetivos em que é mais fácil, eventualmente, atuar dentro de uma instituição de ensino superior. E que são aqueles que estão universitários, além do qual o acesso à saúde, isto tem a ver com todas as condições de trabalho. Para garantir o acesso à saúde a toda a gente, isto está nas mãos, muitas vezes, de uma instituição deste tipo. Sabemos, por exemplo, a saúde mental, a senhora ministra está a fazer uma conferência, não sei se ela sabe, em Micas, sobre a questão da saúde mental, no ensino superior e tal. Sabem que vi isto ontem no jornal, que está a ser apresentado, penso eu, que ainda há umas 15 instituições de ensino superior em Portugal que não têm qualquer apoio psicológico, não tem nada, zero. Há outras que têm coisas mais estruturadas e depois, claro, desde o zero até ao bem estruturado, todas as campeãs. O Ministério vai meter umas massas nessa coisa. Temos milhões para tentar garantir que a saúde mental é cuidada dentro do ensino superior. Igualdade de género, nós já sabemos, desigualdades entre os países, as desigualdades eventualmente dentro da escola, tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, ambientes sustentáveis, já sabemos, aqui uma microcomunidade, garantir padrões de consumo e produção sustentáveis, se for possível, não é? Talvez aqui o consumo e a produção com uma grande produção, adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos, a sustentabilidade da FEP, não é? O maior impacto são as viagens de avião. A gás de carbono da FEP são as viagens de avião. Não são movimentos para mudar de carro, etc. As viagens de avião são terríveis, desse ponto de vista. E promover sociedades pacíficas e inclusivas podem acrescentar o acesso à justiça para todos, eficazes, responsáveis e tudo. Eu selecionei esse dentro dos cursos, etc. Claro que depois as metas também se podem selecionar. Eu tenho isso feito as metas em que é mais fácil atuar, não é? No mundo dos alunos. Vamos ver o próximo. Mas isto é um trabalho hercúleo, porque. Vamos ver o próximo. Porque o que é que esta sociedade em que vivemos valoriza? O presentismo. É a obsessão por ações que produzam resultados imediatos, e isto não é favorável ao desenvolvimento sustentável, que é uma coisa de longo prazo. A utilização que segmenta a sociedade, eu e os outros. Eu é que estou certo, os outros estão errados. Não é? Isto também não é bom. Isto é um trabalho de conjunto. Espetacularização, isto é, se não tiver nos mídias, não presta. No fundo, traduzindo isto. E isto também não é bom, porque muito do trabalho que tem a ver com o desenvolvimento sustentável é um trabalho da sombra, não é? É por trás das cortinas de palco. A maior parte do tempo. Não é aquilo que aparece depois. E aquilo que se chama o sustainability. Eu peço desculpa, não consigo traduzir aquilo. Que tem a ver com o seguinte, é
a utilização abusiva dos alimentos sustentáveis. Agora, qualquer anúncio na televisão, antigamente era inovador, depois passou a ser orgânico e biológico. Desde quando era água. Desde quando era vender água era orgânico e biológico. Água. E agora é sustentável. Se tiverem atenção na televisão, é tudo, fiz um vestido novo, sustentável. O sapato é sustentável, a cerveja é sustentável, tudo é sustentável. Isto tem a ver com isto. E também, como nós sabemos, muitas instituições congêneres da nossa também vendem, o peixe de que são sustentáveis, mas não, é tudo mentira, é só marketing. Então, isto também é um livro dos anos sustentáveis. Do sustainability production, do meu ponto de vista natural. Isto é uma bibliografia que tem logo alguma future. Isto está na biblioteca, este livro já existe desde o princípio dos anos 90. A primeira edição deve estar. Se não roubar, não está. Agora, falta aqui o livro, depois isto não é portanto, há um livro que saiu em 2023 que se chama Sustainable Engineering, que é de um autor canadiano, que é um livro muito interessante para a engenharia. É muito focado, mais focado na engenharia química e na engenharia mecânica, mas tem uma parte inicial genérica, que é um livro interessante. Já existe cá? Já temos. E temos a versão e-book. Até acessível a toda a gente, é fácil de ver, que é um livro que saiu em 2023. Vale a pena, pelo menos a parte genérica, vale a pena passar os olhos por lá, porque temos coisas mais específicas, mas o genérico serve para todos os cursos de engenharia. Não está aqui, eu peço que eu tinha uma versão tal assim. Eu acho que não deve estar aqui. Tinha juntado esse, mas pronto, isto. Acho que sim. Não, é que temos que sentar, certo? Pronto, eu tinha aqui muitas perguntas preparadas para o professor Carlos Costa, mas creio que já respondeu a muitas delas. Eu não conheço as perguntas. Depois, acho que já ficou, entretanto, muita coisa preenchida. No entanto, se calhar, antes de abrir ao público, algo que se calhar ia começar por perguntar, porque o professor foi, como diretor da FEUP, foi o que introduziu, foi o responsável, vá lá, pela introdução destas preocupações com o desenvolvimento sustentável aqui na faculdade. E como já ficou ali patente também, a nível científico, publicou vários artigos, vários artigos científicos. No entanto, qual é que foi a sua motivação, há tanto tempo atrás, para trazer essas preocupações para a gestão da FEUP? A minha motivação não foi só com esta. Vamos ver, eu como acho que em casa de ferreiro não deve ser espeto de pau, como se costuma dizer, não foi só nessa. Também na área da investigação operacional e a aplicação em termos da gestão da faculdade também entraram muitas coisas. Eu acho que numa faculdade de engenharia, mal é que aquilo que é conhecimento residente não seja utilizado na gestão correta da faculdade. É o que eu acho. Esquecer que o conhecimento existe e não o usar, acho que é muito mau. E, portanto, eu sempre tentei fazer isso. Não é fácil, mas dentro do possível, sempre tentei fazer isso. E isso foi mais uma coisa. Como sabe, eu comecei a trabalhar nisto em 1992, talvez. 92. Portanto, logo a seguir à Conferência do Rio de 91. E pronto, fui trabalhando nas várias áreas relacionadas com esta questão do usamento sustentável, inicialmente mais focado no pilar ambiental, depois fui evoluindo para meter o pilar económico e até o pilar social, mas uma coisa muito restrita. E, portanto, como havia o conhecimento, na altura achei por bem, e foi a Ana Carla até fez uma tese de mestrado comigo, onde saiu um daqueles artigos que eles estavam, que era do Reporting in Higher Education, que no fundo foi feita essa tese de mestrado no sentido de também se aproveitar o conhecimento para podermos fazer um relatório de sustentabilidade. Não é? Na faculdade, e foi aí que começou, após ela ter feito a tese de mestrado, e um bocado baseado no trabalho que ela fez. Muito bem. Portanto, foi isso. Não é?
motivações são essas. Muito bem. Passando também agora à situação das instituições de ensino superior, se recorda, e como membro do comissariado participou ativamente na organização conjunta com a Rede Campus Sustentável em 2019 da conferência Campus Sustentável, a primeira que houve e que foi cá na FEUP. A FEUP foi o hospedeiro, vai lá, onde nós co-organizamos, e nessa altura vieram cá 28 líderes de instituições de ensino superior portuguesas assinar uma carta de compromisso com o desenvolvimento sustentável. Parece, dá a entender que há alguma motivação realmente para estes temas. Quais serão os principais desafios para as instituições de ensino superior no que respeita à introdução do desenvolvimento sustentável, destes conceitos na sua cultura? Será que financiamento ajudava? Será que algumas diretrizes também relativamente... Essa pergunta já sabe a resposta. Será? Claro. E as diretrizes? Mas como é que isso iria ser? Porque de facto já há financiamentos, por exemplo, para eficiência energética, não é? Mas é uma parte. Pronto, então eu faria um comentário na brincadeira, que é, espero que não tenhamos sido hospedeiro em 2019 na conferência que fizemos aqui, não é? O hospedeiro do Covid. Do Covid. De resto, eu aproveito já agora a talho de foice que o Covid é um bom exemplo da interligação entre os pilares, não é? Como sabem, o Covid é uma doença, pertence ao pilar social, não é? E, portanto, afetou, enfim, neste caso, globalmente o mundo, mas foi bom para o ambiente. Diminuíram drasticamente as emissões de CO2, não é? E foi mal para a economia, que parou, não é? Para verem como isto está muito interligado, não é? Um pilar é afetado e os outros foram afetados, uns negativamente, outros positivamente. E já agora, outra que eu me esqueci de dizer, é a questão dos ODS, não é? Esta coisa da ONU pôr os ODS, na minha interpretação, é muito simples, é esperar que o mundo reme todo para o mesmo lado, não é? Porque a gente, quando atua num ODS, muitas vezes está a prejudicar outros, se não tiver cuidado. Por exemplo, acabar com a pobreza, não eu costumo dar, ainda agora dei esse exemplo do Brasil, acabar com a pobreza no mundo é fácil, pá, arranjamos aí uma fundação que arranja dinheiro, desmatamos a floresta amazónica, pomos lá as vacas todas a pastar e plantamos soja, mas não sei o quê, e provavelmente suprimos muitas das deficiências alimentares do mundo. Pois é. Mas o outro lado fica muito manco, não é? Portanto, para se perceber que isto, eu atuo sobre a pobreza, por exemplo, tenho que ter cuidado com o resto, porque posso estar a estragar. Os ODS têm muito disso. A gente, quando atua num ODS, favorece aquele, mas pode estar a prejudicar outros. Ok, respondendo, eu acho que as instituições de ensino superior, isto corresponde sempre a uma mudança cultural. É como as preocupações ambientais a partir dos anos 70, que demoraram muito tempo a entrar, não é? Ainda não entraram todas, não é? Mas começaram nos anos 70, por aí, quando se começou a fazer tratamentos de fim de linha, não é? Muito bem, fim de linha. Ia tudo para o rio, para o mar, para andar, não é? Para o ar e tal, não havia crise, não é? Depois começou a haver essa, tem que se tratar antes da idade. E depois, claro, começou a serem consideradas questões preventivas, etc. Vamos fazer, porque senão também se gastava mais dinheiro lá a tratar os efluentes, não é? E, portanto, estas coisas, mudanças culturais, demoram muitos anos. A mesma coisa no trabalho, a higiene e segurança no trabalho, é a mesma coisa, não é? É uma coisa que é preciso que se enraize na cabeça das pessoas, incluindo a própria administração, naturalmente, não é? Da instituição que for, a empresa ou a instituição pública é igual. Estas coisas demoram muito, apesar de haver legislação, etc., até entrarem. Mas não há nada relativamente. As mudanças culturais são muito complicadas. Esta da sustentabilidade, de atingir a sustentabilidade, é essencialmente uma mudança cultural. E vai demorar. Não é até 2030, de certeza, tenho a certeza absoluta. Não é? Vai demorar muito tempo até ser, mesmo nos países, estou a falar dos países desenvolvidos, já não estou a falar dos outros que têm outras dificuldades, não é? Ainda estou a pensar no almoço que não comeram ontem e, portanto, não pensam muito no ambiente, ainda falta comer o almoço de ontem, não é? Portanto, esses estão noutra situação.
Mas são coisas, mudanças culturais são muito lentas e, portanto, eu fico contente de ver que as pessoas pelo menos põem lá desenvolvimento sustentável, podem não fazer nada, Pois. mas escrevem, já há uma preocupação, não é? Não me parecer mal. É o princípio, não é? As coisas normalmente depois vão caminhando, não é? Pois, mas de facto em Portugal são as instituições de ensino superior que estão a fazer as coisas, não há assim nenhuma diretiva governamental relativamente à educação para o desenvolvimento sustentável, por exemplo, como existe noutros países. Sim. Talvez isso ajudasse. Sim, existe já existe há uns anos. Exatamente. Se calhar agora, não sei se alguém da assistência quer fazer perguntas. Vamos abrir então Ou comentário. ao comentários. Está ali uma... Não sei, a força não tem aqui o Uma microfone. pergunta que eu penso que é uma dúvida que eu já tenho há muitos anos. Nós sabemos que a economia, neste momento, na sua roda não se nota, mas é o maior influenciador de todos os outros, não é? Quando é que vamos mudar isso? Quando um dos outros for mais importante e mais nocivo para a própria sociedade do que a economia? Vamos esperar por esse ponto? Essa era a primeira pergunta. E outra que eu também gostava de ter respondido é: ao longo dos anos nós temos evoluído imenso em termos de produção, a sociedade produz como nunca produziu, não é? Mas o horário de trabalho, o desenvolvimento social, o comportamento social, a própria cultura das sociedades desenvolvidas não se notou. Permaneceu inalterada até agora e tem aumentado a carga de trabalho, tenta sempre infinitamente produzir mais e mais e mais. E eu queria perceber o porquê destas duas situações, se conseguisse explicar. Muito obrigado. Bom, eu posso explicar. Enfim, nos países de democracia parlamentar liberal, é o povo que vota. E, portanto, isto tem a ver com política, naturalmente. Não vamos passar ao lado, e, portanto, depende das opções políticas, não é? Naqueles de democracia aberta, a gente sabe o que se passa e sabe que as opções são de quem vota e, portanto, quem está no poder vai traçando os caminhos. Agora, o que eu posso dizer é daquilo que sei, quem tem feito um caminho mais consistente, de facto, é a União Europeia, os países da União Europeia, não é? Porque os da Ásia não estão a fazer, certamente. Claro que tem sempre, é como o Brasil, tem sempre aquela razão. Vocês já destruíram as vossas florestas, deixem-nos desenvolver, não é? Portanto, há aqui um raciocínio muito complicado. Dizer, tem que preservar a floresta amazónica e tal, não deitem abaixo. Mas vocês já destruíram as vossas. Nós queremos ter a nossa oportunidade, não é? De desenvolvimento económico. Mas isso tem a ver, essencialmente, com o modelo. O modelo dominante é, com certeza, o centrado na economia. E, portanto, os outros, apesar disto que eu estou a dizer, que devíamos considerar as interseções, é o que eu acho, não é? Mas eu não sou dirigente. Os outros, essencialmente, têm um modelo centrado na economia. Quando não é centrado nas finanças, que é um bocado pior, não é? Pronto. Quando não é... Eu costumo dizer, as coisas iriam mudar, ou poderiam mudar, quando o número 2 do governo passasse, já digo isso há muito tempo, pudesse ser o Ministro da Economia. E não o Ministro das Finanças, não é? O número 2. Mas não é isso que se passa. Isso é que nas câmaras municipais tem de ser o urbanismo o número 1 e depois outras coisas para lá para trás, e quando podiam ser outras, o número 2, em vez de ser o urbanismo, não é? Mas isso é um modelo que está, e difícil, eu compreendo que é difícil mudar, mas, essencialmente, o que eu estou a dizer é isso, isto é economicamente centrado. E, portanto, depois, naturalmente, que do lado social, do lado ambiental, há quem tente, por vários meios, melhores ou piores, não interessa, e depois cada um julgará, tentar alertar para os problemas. Porque eu não vejo grande... A gente não vê, eu não vejo, particularmente com uma determinada deriva política que vai acontecendo no mundo no hemisfério norte, não é? E ocidental, não no hemisfério norte oriental, que aí é outra coisa, não é? De ver que a deriva política é uma deriva no sentido de dizer, mas o que é isso? Aquecimento global, isso não existe. Alteração, não existe. Não é? Portanto, mas isso depende do povo, não é? Essencialmente, não é? De deixar andar ou não andar. E, portanto,
há grupos mais ativos, naturalmente, do lado do clima, do lado do ambiente, ou do lado social, que se vão pronunciando e vão tentando dar mais peso a esses pilares, não é? Dentro do balance que tem que existir entre os 3 pilares. Mas eu reconheço que a situação atual é essencialmente centrada na economia, não é? Ou nas finanças. Sabe-se lá. Alguém quer intervir? Sim. Deixa eu seguir. Boa tarde, eu estou a fazer um doutoramento na área de transportes e relacionada com os combustíveis, com as alternativas aos combustíveis fósseis e questionava, também sou da área de Química, e questionava qual era a opinião do Sr. Professor em relação à evolução da eletrificação dos transportes, por exemplo, no advento do hidrogênio verde e as problemáticas que estão associadas. Portanto, é muito específica a minha pergunta, mas gostava de saber, se possível, a sua opinião e todas as implicações que isso podem ter. Bem, eu o que acho aí é uma coisa muito simples. É preciso fazer uma análise de ciclo de vida, do lado ambiental e do lado social. E os custos do lado económico serem custos de ciclo de vida. Porque se fizermos os custos de ciclo de vida, no caso, por exemplo, das baterias para os carros e dos carros elétricos, se calhar o resultado não é muito simpático. Isso era quase como nas instalações de produção de energia elétrica de fonte nuclear, quem põe a instalação, quando a tem que fechar, ter que tomar conta dos resíduos durante 400 anos e pagar para isso, para o seu controle e mitigação. Não é? Isso não acontece, quem paga depois são os impostos. Não é? Mas ponham uma central nuclear e façam a conta. Como é que fica a rentabilidade de uma central nuclear se pusermos os custos de ciclo de vida lá em cima? Eu, nessas questões de eletrificação, acho que vale a pena, é preciso pensar nisso, mas é preciso ter os pés assentes. Não é? É o caso do hidrogênio verde, não é? Depois tem que se perguntar, mas as membranas duram quanto tempo? E o que é que se faz quando acabam? As membranas da eletrólise, não é? Vai ver que aquilo dura pouco tempo e é preciso substituir muitas vezes e depois aquilo é um polímero que não dá para reciclar, não é? Enfim, essas coisas. Portanto, eu acho que uma análise de ciclo de vida, do ponto de vista ambiental, desde logo. Portanto, desde que a coisa nasce até morrer do outro lado, não é? E uma análise do ponto de vista social, porque há implicações sociais fortes, não é? Já vimos agora com o IUC, os mais pobres é que têm os carros antes de 2007, que são mais poluentes, mas vão pagar mais 25 euros, não é? Pronto, percebemos isso, não é? Essas implicações cruzadas que existem, não é? E do ponto de vista económico também. É preciso olhar para aquilo no ciclo de vida. Isto é, quando acabarem as baterias de lítio, como é que vai ser? Não é? No fim de 8 anos, não é? O que é que se faz àquilo? E, portanto, é isso que eu digo, não é? Portanto, o que eu aconselho é ir tendo esta visão holística em cima, não é? Independentemente do trabalho de tese, que vai ser uma coisa muito focada, não é? Naturalmente, senão nunca mais acaba, não é? Portanto, tem que ser focado, mas não deixa de valer a pena pensar um bocadinho nestas coisas de uma forma holística e nestes 3 pilares, como é que eles interagem e como é que isso vai ser. Está a dar ainda. Sr. Carlos Costa, eu gostava de o ouvir falar se tem algum conhecimento relativamente a algo que preocupa atualmente, que vai para além destes objetivos do desenvolvimento sustentável, que é planeamento, uma estratégia de desenvolvimento sustentável em eventos extremos. Isto é, aqui há uns anos atrás pensávamos em eventos extremos climáticos. Agora estamos a começar, veio a pandemia, eventos extremos de saúde, e agora também são de saúde, não é? Só que não tem muito remédio, não é? A minha pergunta é, em que é que fica nessa altura, já alguma coisa pensada, em que é que ficam estes objetivos de desenvolvimento sustentável? Parece que às vezes zeramos, novamente. Estes objetivos de desenvolvimento sustentável estão a contar sempre com um comportamento simpático da raça humana, não é? Não é para andarem os tiros uns aos outros e a deitar bombas, não é? Claro que esses eventos extremos de guerra, não é? Eu acho que aí não há... Não se discute isso a nível... Não, mas quer dizer, o problema é ver o que é que se faz, não é? Claro que esses também têm influência no impacto na economia, na sociedade e no ambiente. As coisas quando arrebentam
também mandam lá para cima e para o sol, etc. É só lá para cima. Mas eu julgo que aí não há grande... Quer dizer, eu pelo menos não vejo grande remédio. Nem vejo o que é que se pode planear quando o planeamento faz... Mesmo a própria ONU não tem power, não é? Não tem poder. Isto, quando se trata de guerra, o único poder é o poder dos exércitos, não é? Não é dos capacetes azuis, que esses são pacíficos, não é? É mais dos outros, não é? Eu pessoalmente, nisso sou muito cético. Não vejo que se não houver problemas de fome, ou se reduzirem drasticamente problemas de fome, se apostar na educação, se reduzirem os problemas de discriminação, etc., provavelmente haverá menos oportunidades de aceitabilidade de guerras, não é? Mas isso está muito longe de ser atingido, não é? Portanto, não consigo responder. Não sei, ainda sei se é possível. Mais alguém quer fazer alguma questão? Sim? Sim, uma pergunta. Falou há bocado sobre distribuir a Amazónia para plantar mais alimentação para acabar com a pobreza mundial. Eu li um estudo há alguns tempos que era sobre que a produção de alimentar que estamos a fazer no mundo todo é suficiente para acabar com a fome. Simplesmente, acho que é 30% de desperdício alimentar é feito antes de chegar sequer aos supermercados e na escolha alimentar, nas fábricas, etc. A minha pergunta é mais sobre estas grandes empresas como a Nestlé, etc., que têm muitos casos de problemas morais, em termos sociais e etc. Como é que devemos agir como sociedade e como governo? Como é que devemos agir? Se é com multas, que acho que é o que tem feito até agora, se isso funciona, ou como é que vamos controlar o espectro moral de uma empresa com tanto poder financeiro na parte ambiental? Bem, nós vivemos em Estado, eu gosto de dizer que vivemos num Estado de Direito democrático e, portanto, têm que se aplicar as leis existentes. Estão mal, se não fazem justiça, mudem-se as leis primeiro. Eu defendo isso. Agora, naturalmente, a proposta da Nestlé, posso dizer, a Nestlé o pior que faz é meter 55% de açúcar em todos os produtos que faz para os meninos, para os bebés, para os chocolates, etc. Para os iogurtes, por aí fora, se forem lá ver, 55% é açúcar. A Nestlé nisso é o maior viciador do meu ponto de vista. Não é só, porque há uma nos Estados Unidos equivalente também que usa a mesma técnica, não é? O maior viciador no açúcar, não é? Na sacarose. Mas, independente disso, há leis, não é? Se as leis dão multas que, de facto, são pequenas, relativamente aos lucros que se podem gerar com práticas assim, assado, é um problema de leis, não é? E as leis, os governos podem mudá-las. Não é? E quem elege os governos? O povo, não é? Portanto, enquanto vivemos numa democracia liberal, num Estado de Direito democrático, como costuma dizer, eu defendo que se apliquem as leis. Ou seja, não sou favorável a uma revolução para fechar a Nestlé, feche-se a Nestlé ou outra qualquer, se não cumprir as normas, não é? Ou apertem-se as normas lá, enfim, dos rótulos, dos alimentos, há muito a fazer aí. Mas não sei o que mais é que se pode fazer. Ainda por cima, o crime moral, em termos de tribunais, é uma coisa difícil de... Mas não é só Nestlé. Faz parte do ADN da grande distribuição, em geral. Não é só da produção, é da grande distribuição, em geral. Já agora posso falar das cadeias de abastecimento, não é? Falando. Já agora uma coisa engraçada são as cadeias de abastecimento. Vão falar, não é? Supply chains, não é? Junto a cada cadeia de abastecimento há uma cadeia de valor. Okay? Se olharem para as margens, vão ver que as margens lá no labrador que faz o algodão ali no Azebaquistão ou coisa do género, não é? Vão ver que aquilo é muito pouquinho. Ele não consegue com aquele dinheiro ter bom comportamento ambiental, ter uma rega mais eficiente, gastar menos água, menos adubos, menos fertilizantes, etc. Mas vão ver como a margem cresce à medida que nós nos aproximamos do retalho.
há vários estudos, no caso do algodão esse estudo está feito, não é? Portanto, estou a referir estudos que estão feitos, desde a produção do algodão até à t-shirt, não é? A t-shirt que a gente usa, não é? Como é que é a cadeia de abastecimento e depois, vamos lá juntar aqui a cadeia de valor. Ora, é uma das coisas que mudaria muito o mundo se fosse mais equilibrada. Claro que nós, que vivemos mais dos serviços, íamos ficar mais pobres um bocadinho. Okay? Mas os outros iam equilibrar mais a vida na outra ponta da cadeia de abastecimento. Peço desculpa de estar a propósito, não é? Só uma última questão. Como é que vê a atuação dos ativistas deste último grupo? Não viu quando cheguei, estava a ver se havia alguma lata de tinta verde, mas não havia, tive sorte, não é? E havia latas de tinta verde na sala e, portanto, escapei. Acha que é a melhor forma de chamar a atenção e de sensibilizar? Eu acho que há formas de chamar a atenção mais inteligentes do que aquela de tirar tinta e de parar o trânsito. É a única coisa que eu digo sobre isso. Há coisas mais inteligentes para fazer. Muito. E que também chamam a atenção e se calhar são mais eficazes. Mas, isso, o espírito revolucionário faz parte do mundo, não é? Não há grandes mudanças sem revoluções e, portanto, enfim. Muito bem. Mas eu já estou na fase conservadora. Pois, estou a ver isso completamente. Estou na fase revolucionária. Não é? Completamente. Mais alguma questão? Então, se calhar vou dar, não sei se quer referir mais alguma coisa, algum livro que queira mais. Não, é aquele. Eu acho que aquele é Sustainable interessante. Engineer. É o último que saiu. Sim. Portanto, é interessante. Ok. Então, muito obrigada. E creio que a próxima sessão do Clube de Leitura, eu sei, Não é uma apresentação, não é alguém que vem cá apresentar, não sei. Vem, mas se calhar antes disso dizia que a sessão do Clube de Leitura passa a palavra ali ao Luís. Em princípio estamos aqui a ultimar acertos, mas no dia 14 de dezembro com o Hélder Pacheco, dedicado à cidade do Porto, e um autor da cidade do Porto. Lembrava também uma última coisa, que à saída vou encontrar um livro que podem assinar, deixar as recomendações, comentários a propósito do que viram e do que gostariam de ver também. Estamos a pensar no próximo ano, que os vossos contributos também serão uma grande ajuda. Agora peço então ao grupo que estava a agir pelo planeta. Eu se calhar falo aqui, se não se importam, então só esperar a estamos lá da deixa verde. Embora isso também não é uma grande discussão, mas porque eu acho que, no fundo, eles fazem isso não a pensar no pessoal mais velho, porque nós estamos aqui numa festa e estamos a pensar nos mais novos e de alguma forma mexer. Bom, de qualquer forma, eu sou o Manuel Reis, sou o Presidente da Associação Agir pelo Planeta e como dando pouquíssimo tempo para apresentar aquilo que nós fazemos, eu vou tentar, que é uma coisa que consigo às vezes ser bastante objetivo, mas vou tentar. Basicamente, o nosso cartão de visita à Agir tem 3 anos, surgimos um mês antes da pandemia. Começámos por editar uma revista bimestral sobre o ambiente, incidindo nas alterações climáticas. No fundo, é um espaço aberto, nós temos vindo a ter a colaboração de professores universitários, jornalistas, investigadores, por aí fora, em que inicialmente estava a ser distribuída em papel e no formato digital. Neste momento está a ser distribuída no formato digital e está aberto a toda a gente de forma gratuita, a todos que quiserem receber. A revista é já um convite que estou a fazer, de facto, ligar a nossa página, inscreverem-se e passam todos, a partir de janeiro vai passar a ser mensal, a receberem a revista completamente gratuita. Aliás, é alvo de uma candidatura, um apoio da União Europeia em parceria com outras associações um pouco por toda a Europa, de forma a que ela seja editada em várias línguas e saia ao mesmo tempo em vários países, com o colégio editorial a trabalhar em conjunto, porque de facto vai deixar de ter um cunho tão, digamos, nacional e vai passar a ser mais uma revista europeia. Estes são os trabalhos que nós vamos a desenvolver. Um cartão de visita, nós ganhamos no ano passado o prémio ODS local, com um projeto que desenvolvemos para a Câmara Municipal de Matosinhos. Estivemos a trabalhar na área da reflorestação,
com a Marinha Grande, estivemos a trabalhar com vários municípios, com a Comissão dos 500 anos da Viagem Centro de Educação Fernando Magalhães, onde desenvolvemos vários projetos. Neste momento, em termos de futuro, e eu estou aqui para, de certa forma, ajudar a conhecer e ter as pessoas que se juntem a nós e que trabalhem connosco, nós temos 3 ou 4 projetos de bandeira entre muita coisa que fazemos. Um deles é no dia 23 de novembro, com o Turismo de Porto e Norte. Vamos lançar um projeto de reflorestação juntamente com alguns municípios, Povo de Varzim, Amarante, Braga, em que nos propomos reflorestar e no primeiro ano colocar 100.000 plantas no terreno através de mudas, né, do que eu mais defendo, mas em termos de impacto, para que funcione melhor. Estamos a falar em floresta autóctone, nós não temos um projeto a nível nacional para a floresta autóctone. Temos muitas coisas para a floresta autóctone. Não sei se as pessoas concordam comigo, mas de facto, pelo menos aquilo que tenho visto é que não existe. Temos um outro projeto que é extremo, parece a ideia muito simples, mas é extremamente complexo de colocar a funcionar, que é no fundo, pegares no vidro, estamos a falar de garrafas de vinho, em vez de reciclares, reutilizares. Nós estamos a trabalhar com o TAP, estamos a trabalhar com um montante e jusante, quer com restaurantes, quer com cooperativas, aqueles que depois vão receber as garrafas. É um projeto que se iniciou em Espanha, na Catalunha, em que foi objeto de estudo durante 4 anos por uma universidade, em que chegaram à conclusão, dentro das condições que tinham, e nós conseguimos otimizar isso, é que por cada 5 garrafas lavadas, é menos 1,7 a 2,3 kg de dióxido de carbono que lançamos para a atmosfera. Este também é uma das nossas bandeiras. Uma ou outra, estamos a trabalhar com uma associação da Povo de Varzim, juntamente dos agricultores, que nós queremos tentar fazer a ponte entre os agricultores e as escolas. O que é que nós queremos fornecer às escolas? Alimentação biológica, em que começamos pela produção local e aos poucos com o apoio de técnicos e colocando muitos produtores depois produzindo de uma forma tradicional, produzindo de forma biológica. Mas depois, assim, aquele vertente que o professor falava um bocado, a parte económica, que acaba por ser sempre, se não dá lucro, nós não queremos não funcionar. Como é que nós funcionamos, como é que resolvemos este assunto? De uma forma muito simples. Tu vais acabar com o intermediário, vamos tentar acabar com o intermediário, quando não há um intermediário surge outro. Estamos a falar das cadeias de distribuição. A ideia, de facto, é tu diminuires a margem da distribuição e conseguires, pelo menos junto das escolas, depois também temos uma empresa que domina, no fundo, as escolas, que é a Jartal. Portanto, isso acaba por ser uma rede bastante complexa e difícil de executar. Mas a ideia é essa. Nós estamos a trabalhar começamos aqui com o pessoal da Povo de Varzim, estamos a trabalhar com alguns municípios, de forma idónea já o fazem, aliás, já ganharam o prémio da Eco-Regiões, e estamos precisamente a fazer esse trabalho com as IPSS, portanto, muitas vezes com o privado, por exemplo, onde nós estamos, Vila Nova de Gaia, são cerca de 15.000 refeições por dia, nós não conseguimos lá chegar, nem devemos começar por aí, vamos começar de uma forma mais segura. Portanto, estes são alguns dos projetos que nós estamos a desenvolver na área da educação. Cá também falámos de educação. As experiências que temos vindo a ter, por exemplo, trabalhamos no futebol de Porto, nas escolas de futebol de Porto, a sensibilizar os jovens, a fazer atividades com eles. A ideia que eu tenho estado a formar, pelo menos, mas isto é uma convicção pessoal, é que nós não estamos a criar ambientalistas, até porque aquilo que nós damos nas escolas é muito pior, porque falta uma componente prática importante para esse desenvolvimento. Por exemplo, deixo-vos aqui uma ideia, nós estamos a criar viveiros nas escolas, agora depois tem a ver com a certificação das sementes, e isso depois também é um problema, porque, por exemplo, os viveiros do ICNF não funcionam, portanto, assim, pois aqui não há plantas suficientes, por exemplo, eu quero plantar 100.000 plantas, fomos buscar o Instituto Agrónomo, fomos buscar vários lados, mas depois não arranjamos plantas suficientes para aquilo que é necessário, e os viveiros do ICNF nos vão fornecer essas coisas também. Não, porque entretanto a pessoa vai se formando, eles não substituem a pessoa, basicamente. Mas, por exemplo, que lançámos aqui a ideia, aqui onde nós estamos, já vi que tem os espaços sinópticos da criação do viveiro, plantas, mas assim, juntamente com os alunos participem de alguma forma, nós daqui a 2 anos temos muitos sítios onde colocá-los. Portanto, e fazemos a sementeira aqui, o pessoal com todo o gosto. Portanto, assim, foi algo que me lembrei que estava ali sentado e a pensar. O nosso trabalho é essencialmente na área educativa, que é esta questão aqui para terminar, dizer-vos que, de facto, estamos a tentar trabalhar nas escolas, a fazer esses rifeiros nas escolas, estamos a trabalhar o cinema, o audiovisual, pegares no telemóvel e fazer um filme sobre o ambiente,
prepará-los para a temática e trabalhar com eles a temática e depois ensiná-los técnicas para eles realmente se envolverem nisso. A rádio também estamos a trabalhar, ensiná-los a fazer um programa de rádio. Meus amigos e eles preparámos para a temática que realmente nos interessa. Portanto, temos uma data de atividades de educação e depois uma componente mais prática que eu espero mudar alguma coisa. Para isso é que nós, assim, talvez, gostava há pouco de defender que o desenvolvimento sustentável é uma coisa que vai acontecendo. É óbvio que nós tentamos acelerar isto, servir de um catalisador. Há uns dias de manhã que levanto, que acho que é fantástico, vamos conseguir fazer uma data de coisas. Outros dias que, no final do dia, eu estou extremamente frustrado, mas no dia seguinte é um dia bom. Portanto, muito obrigado por me terem ouvido. Se quiserem colocar alguma questão. Muito rápido, ou se não, contactem-nos, por favor, porque nós agir pelo planeta. Em todas as redes sociais, a nossa página da empresa está um bocadinho ultrapassada, mas as redes sociais funcionam melhor. Já agora, dia 4, isto fica no ar, vamos para a zona de boticas com uma outra associação local, porque isso é sempre aquilo que nós fazemos encontros. Vamos escolher sementes para aquela zona do Barroso, um bom almoço que começará vegetariano. Depois temos uma custa da associação local. Muito obrigado.